Hoje vamos mergulhar em dois mundos bem diferentes da defesa e indústria brasileira, uma análise detalhada do projeto cancelado do Embraer MFTEOLEF, o caça-leve que prometia muito mas nunca saiu do papel, e também uma revisão prática sobre os mísseis brasileiros em 2026, desempenho, preços e o cenário de produção nacional. Segura firme, porque essa mistura vai de história da aviação até economia de armamentos modernos. Começando pelo MFTEOLEF, no fim dos anos 1980, a Embraer propôs o MFTEOLEF, Modern Fighter Trainer, Light Fighter, um treinador avançado, caça-leve supersônico, totalmente nacional, pensado para substituir jatos antigos da Força Aérea Brasileira e ainda ser exportado para países que precisassem de uma aeronave supersônica acessível. A ideia era ousada, um caça compacto, na faixa do Northrop F-5, capaz de operar em regime transônico e supersônico. Só que o Brasil da época não tinha base industrial, nem orçamento nem parceiros dispostos a bancar o projeto, e ele morreu ainda na prancheta. O que esse avião prometia no papel? Os estudos disponíveis e reconstruções indicam um caça relativamente pequeno, provavelmente monomotor, com capacidade de atingir velocidades na faixa de Mach 1,5 a 1,7, podendo funcionar como treinador avançado e também como aeronave de ataque leve. Seria capaz de carregar metralhadoras, foguetes e mísseis de curto alcance, perfeito para missões de policiamento aéreo e apoio aproximado. A ideia era simples, custos de operação mais baixos que os de um caça de primeira linha e manutenção acessível para países em desenvolvimento. Por que ele fracassou? 3 razões principais. Primeiro, dinheiro. Desenvolver um caça supersônico, mesmo leve, custa centenas de milhões de dólares, e o Brasil não podia bancar sozinho. Segundo, parcerias. A Embraer contava com sócios internacionais para dividir riscos, mas com o fim da Guerra Fria, esses parceiros desapareceram e o mercado fechou em torno de plataformas já testadas. Terceiro, mercado. Países em desenvolvimento preferiram ou turboprops baratos, como o Super Tucano depois viria a ser, ou caças usados de grandes fabricantes. Não havia espaço para um projeto tão arriscado. Quais as lições? Primeiro, é preciso alinhar ambição tecnológica com realidade industrial. A Embraer só encontrou sucesso ao focar em nichos mais realistas, como o Super Tucano e jatos regionais. Segundo, geopolítica é decisiva, tentar desenvolver caça sem parceiros fortes e sem mercado garantido é quase impossível. E por fim, o MFTEOLEF serviu de aprendizado, mostrando a importância de modularidade, foco em exportação e cooperação internacional. Agora avançando para 2026 e o cenário de mísseis brasileiros. O país vem consolidando sua indústria de foguetes e mísseis, com programas importantes como o Sistema STROS da Avibras, o míssil antinave UMANSUP, e o míssil de cruzeiro tático Avenida TM-300. Empresas como a Avibras e SIATT, junto com a Marinha e a Aeronáutica, estão tornando esses projetos cada vez mais concretos, com fábricas e linhas de produção prontas para exportação. Em termos de desempenho, o Astros é o sistema mais flexível. Ele dispara desde foguetes menores de 70 a 127 mm, usados para saturação, até mísseis guiados de longo alcance como o Avenida TM-300, com alcance de até 300 km. O Avenida TM-300 é praticamente um míssil de cruzeiro tático, com precisão para atacar alvos estratégicos. Já o MANSUP é voltado para a guerra naval, voando rente ao mar, com guiagem ativa para atingir embarcações. E quanto ao preço, números exatos raramente são públicos, mas podemos estimar. Pequenos foguetes do Astros custam na faixa de milhares a dezenas de milhares de dólares por unidade, enquanto mísseis de cruzeiro e antinávio ficam entre centenas de milhares e alguns milhões de dólares cada, dependendo da configuração e escala de produção. O grande investimento de 3 bilhões de reais anunciado em 2025 para fábricas e exportação mostra que o Brasil quer reduzir custos via produção em série e aumentar competitividade. O que isso significa para clientes e analistas em 2026?
Quanto mais o Brasil conseguir exportar e manter linhas de produção ativas, mais os preços caem. Para países menores, pode ser uma alternativa estratégica comprar sistemas brasileiros em vez de depender de fornecedores tradicionais. Mas ainda falta um histórico de uso em combate real, algo que influencia muito a confiança internacional. Na prática, o Brasil aposta em modularidade, sistemas que funcionam tanto em lançadores astros quanto em navios da Marinha, com possibilidade de adaptar ogivas e alcances de acordo com o cliente. Isso aumenta o apelo no mercado externo, mas ainda exige tempo e provas de eficácia. Resumindo, o MFT-LEF foi uma boa ideia, mas irrealizável no contexto econômico e político da época. Já os mísseis brasileiros em 2026 são uma realidade em evolução, com potencial de exportação crescente e preços competitivos se a escala de produção realmente avançar. E para fechar com previsões rápidas, não espere ver o MFT-LEF renascer, a Embraer encontrou sucesso em outros caminhos. Já o setor de mísseis, esse sim, pode colocar o Brasil como player relevante no mercado internacional, principalmente com o MANSUP e o Avenida TM300. Mas lembre-se, preço e viabilidade dependem da escala, e um míssil comprado em pequena quantidade sempre vai custar muito mais caro que em grandes lotes.